Olá, olá, olá! Eu sou a professora Vanessa e vamos agora revisar as regras para quando usa a letra S e quando que usa a letra Z. Tem várias regrinhas, não adianta reclamar, elas ajudam na hora da escrita, para você saber se é uma letra ou outra, né? E quanto mais você se familiarizar com a boa escrita, olhar no dicionário, lembrar das regras, mais fácil vai ficar a sua escrita e não adianta reclamar. É assim mesmo a língua portuguesa. E, para começar, tem uma regra que é muito útil e serve bastante na ortografia, que é a regra da família das palavras. Já falei sobre ela em outros vídeos, mas é sempre bom lembrar. Qual que é a regra da família das palavras? Significa que, quando você tem uma palavra primitiva, a menor possível, a mãe, digamos, a palavra mãe, que vai derivar outras palavras, são as palavras filhinhas dela, né, que vão ter alguma relação de sentido vão manter o radical da palavra primitiva, se tem uma letra na primitiva, todas as derivadas terão aquela letra. Isso significa que, se uma palavra tem a letra S na primitiva, todas as derivadas terão S também. Por exemplo, a palavra análise. Então, tem S. Então, analisado, análise, analisador, todas essas palavras serão com S também, porque a primitiva tem a letra S. A palavra, quando for uma palavra primitiva com Z, todas as derivadas terão Z também. Por exemplo, a palavra raiz tem a letra Z. Enraizar vai ser com Z também, porque derivou de raiz. Uma particularidade aqui do S e do Z, na família das palavras, é que quando a palavra primitiva não tiver S e não tiver Z, a derivada será com Z. Por exemplo, a palavra limpo, limpeza, é com Z. A palavra real, não tem S e não tem Z. Realizar vai ser com Z. Então, lembra disso que ajuda bastante na hora da dúvida entre S e Z. Primitiva com S, derivada com S. Primitiva com Z, derivada com Z. Primitiva sem S e sem Z, derivadas com Z. Isso ajuda bastante. Mas tem outras regrinhas. Eu vou mostrar aqui meu arquivo com as regrinhas, ou vários exemplos para vocês irem acompanhando. Vai ficar muito mais concreto. Então, acompanha aqui comigo. Então, o S, quando tiver entre vogais, ele vai ter som de Z. Em outros contextos, ele vai ter outra sonoridade, outro fonema, né? Então, casa, museu, mesa, surpresa, são com S e com som de Z. Agora, vamos para as regrinhas. O final, o sufixo oso e osa, tem uma particularidade que é bem interessante. Quando você coloca esse sufixo, significa que aquela palavra é cheia de alguma coisa. Então, horroroso é uma coisa cheia de horror. Gasoso é uma coisa cheia de gases. Gostoso é uma coisa cheia de gosto. Então, sempre que você usar oso, osa, no sentido de muito, digamos assim, grande quantidade, abundância, né, daquilo, vai ser com S, tá bom? Outras terminações, outros sufixos que sempre são com Z. Esa, isa, ose, ise, ase e ese. Fica complexo pensar assim só no sufixo sozinho, mas nas palavras vai ficar bem fácil de ver. Então, curioso, cheio de curiosidade, né? Charmosa, cheio de charme. Portuguesa, chinesa, japonesa, que são adjetivos pátrios femininos. O masculino também vai ser com S, mas aí não tem o som de Z, né? A palavra português, a palavra chinês, então termina com E, circunflexo, e S. Aqui não tem tanta dúvida de qual letra escreve, né? Então, português é com S, chinês é com S, não esquece do circunflexo. No feminino vai ser com S e sem o acento. Então, portuguesa, chinesa, japonesa e outras nacionalidades. Aqui são os adjetivos pátrios, tá? Poetiza, profetiza, virose, glicose, análise, diálise, reprise, frase, base, quase, tese, catequese, síntese. Então, aqui a gente viu todas essas terminações, sempre com S, esses sufixos. Sufixo é aquilo que você coloca, gruda no radical, depois do radical, para formar uma nova palavra, tá bom? Próxima regra, verbo por e o verbo querer. Quando a gente conjuga esses verbos, serão com a letra S, sempre com a letra S. Então, pôs, pus, puseram, pusesse, compuseram, quis, quiseram, quiséssemos, quisesse. Agora, a palavra quis, que vem do inglês de questionário, vai ser com Z. Então, quis do verbo querer com S. Quis com Z vai ser questionário, e aí é uma palavra da língua inglesa, tá bom?
Próxima regra, S com os verbos terminados em isar. Então, análise, analisar, aviso, avisar, improviso, improvisar. E essas palavras aqui, percebam que é com S, porque ela deriva de uma palavra que o radical tem a letra S. Depois a gente vai ver aqui embaixo outros exemplos em que não tem a letra Z ou tem a letra Z no radical, e aí o isar vai ser com Z, que nem a palavra batizar. Catequizar. Então, essas palavras vão ser com Z, tá bom? Depois a gente vê essa regra, calma lá. Próxima regrinha, S, que nasce dos verbos terminados em ender e indir, né? Então, defender, defesa. Confundir, confusão. Expandir, expansão. Prender, presa, de preso, né? Fundir, fusão. Então, quando tem os verbos terminados, ou no radical, digamos assim, ender, indir, então, as derivadas serão com S, tá bom? Aí é uma questão da etimologia aqui da palavra. S no diminutivo. Só vai usar o S no diminutivo quando o radical já tem o S. Se for uma palavra que já tem o Z, o diminutivo vai ser com Z. E se for uma palavra que não tem S e não tem Z, a derivada ali, o diminutivo vai ser, e o aumentativo também vai ser com Z, tá bom? Então, casa já tem a letra F, casa já tem a letra Z, então o diminutivo, casinha, com S também. A gente usa S depois de ditongo. O que é o ditongo mesmo? Eu já falei em outros vídeos, mas vamos relembrar. O ditongo é quando você tem duas vogais, só que uma delas é fraca, a gente chama ela de semivogal. E aí, na separação silábica, elas ficam juntas, porque a semivogal é fraquinha, ela fica apoiada na vogal. A gente pode ter o ditongo vogal junto com o semivogal e também o contrário. A gente pode ter primeiro a semivogal e depois a vogal. Então, quando a gente tem essa estrutura de ditongo, depois você vai usar o Z obrigatoriamente. Então, por exemplo, causa, coisa, lousa, náusea, pausa, ausente. Então, aqui o A e o U é o ditongo e o S do ausente, né? Pausa, o A e o U é o ditongo, depois vem o S. Próximo exemplo. Próxima regra. O S em nomes próprios e prefixos. Então, nomes próprios é meio complexo, né? O correto da gramática é que os nomes sejam escritos com a letra S. Mas, se o pai, se a mãe for lá no cartório e falar, não, eu quero escrever com Z, Y, X e 2 S, não sei. Aí é o pai que manda. Mas a gramática normativa indica que deveria ser com a letra S. Então, Isabel, Tereza, Neuza, Suzana, Eusébio, Souza, são todos com a letra S de acordo com a gramática. Mas claro que pode ser escrito com a letra Z se o pai mandar. É isso, o pai manda no fim das contas aqui nesse caso. Outra regra, então, é quando tem o prefixo des. Então, desatar, desorganizar, desobedecer, desunir. É sempre com S, mesmo tem o som de Z. Esse des significa negação, né? Então, desatar é você tirar o nó, né? Desorganizar é você tirar a organização. Então, esse des, sempre com S, e tem esse significado de negação. Essas são as regrinhas, 8 regrinhas basicamente, para o uso da letra S. Agora vamos para as regrinhas específicas para o uso da letra Z. Então, o Z você vai usar nos sufixos es e esa, quando você transforma uma palavra de adjetivo para um substantivo abstrato. O que são substantivos abstratos? São aquelas palavras que indicam emoções, sentimentos, qualidades, né, no geral. Então, bonito, beleza. Magro, magreza. Fraco, fraqueza. Aqui faltou com EZ, né? Então, a gente pode pensar em macio, maciez. Rígido, rigidez. Então, todas essas palavras que eu formei com Z, elas são substantivos abstratos relacionados a esses adjetivos, ok? Então, nesse contexto, você usa a letra Z. A gente também vai usar Z nos verbos terminados em isar, ou por conta do radical, ou porque não tinha na palavra primitiva. Então, por exemplo, batizar, organizar, realizar, finalizar, modernizar, suavizar, tudo com Z. Também tinha o catequizar aqui, esqueci de colocar. Catequizar é importante lembrar. Porque catequese é com S, catequizar é com Z. Essa é uma regra dispara aqui, né? É importante lembrar. A gente também usa a letra Z nos diminutivos e aumentativos quando não tem o S na primitiva, no radical, né? Então, por exemplo, flor, florzinha, o diminutivo, não tinha Z em flor, o diminutivo vai ganhar o Z. Homem, não tem S nem Z, o aumentativo, homenzarrão, vai ser com Z. Narizinho, vozinha, pesudo, são outros exemplos.
O Z também pode ser dado radical, que eu já tinha falado para vocês, a regra da família das palavras é muito útil para todos os contextos da ortografia. Então, raiz, enraizar, paz, apaziguar, cruz, cruzar, arroz, arrozar. A gente também usa a letra Z nos verbos terminados em zir e zer, os clássicos, né? Então, fazer, dizer, produzir, traduzir, deduzir, introduzir, conduzir e outros. Agora vamos para a regra das homófonas. Homófonas são palavras que têm a escrita diferente, mas o mesmo som. O F aqui é de fonema, tá? Homófonas, homo de igual. Então, elas soam igual, mas elas são diferentes. Então, cozer com S é de você costurar. Cozer com Z é de você cozinhar. Maisena com S é o amido de milho. De milho? É de milho, né? É, amido de milho. E maisena com Z é a marca, tá bom? São coisas diferentes, apesar da maisena ser maisena, ser amido de milho, com Z especificamente uma marca, tá? Outras maizenas de outras marcas tem que colocar com S. Então, maisena com S de tal marca. A maisena com Z é a marca específica, a caixinha amarela ótima, né? Vaso é o recipiente que a gente coloca flores, por exemplo. Vaso com Z é o verbo vazar. Então, sei lá, o espião russo disse, eu vazo informações. Então, aqui, vaso vai ser com Z, que vem do verbo vazar. Vaso com S é o recipiente que a gente coloca flores. Prece, aqui eu coloquei errado. Bom, prece é com um C, né, que é uma oração, e preze é de valorizar. Tem a palavra, por exemplo, presa e presa, né, de o prezar e prezar, né, o presa de você estar preso e o prezar de você estar prezando, gostando, valorizando algo. Então, outro exemplo aqui com S e com Z. E é isso. No final das contas, também, se você tiver com muita dúvida e não fizer sentido aqui as regras, na etimologia, a origem da palavra, não caber aqui na regra, olha no dicionário. É a melhor possibilidade para você não errar. Quanto mais você olhar no dicionário, principalmente o físico, esse ato de procurar e ir seguindo a ordem alfabética ajuda muito na memorização da escrita correta da palavra. Quem é meu aluno vai receber 3 exercícios dinâmicos e mais um exercício aqui de escrita. Qualquer dúvida, me manda lá no WhatsApp para eu poder te ajudar. E se você não é meu aluno, eu vou deixar as informações aqui na descrição do vídeo. Vem para o clã aprender gramática comigo. Até mais, pessoal!